Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo das bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar sobre os mansos. Olha que interessante! Em Mateus 5:5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bom, então nós estamos caminhando aí já para mais uma bem-aventurança em que encontra-se em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12. Você que está acompanhando, nós estamos no versículo 5, ok? Esse sermão ele foi proferido pelo Senhor Jesus com lições de conduta moral e ética, baseado em princípios espirituais de um reino muito especial, o reino de Deus, perfeito e eterno. O reino dos céus, que é como o Senhor Jesus refere nesse sermão, cuja condição provoca um resultado que dão acesso a esse reino e as transformações geradas por ele. Ou seja, a condição tem um resultado daqueles que têm acesso a esse reino e que, consequentemente, é transformado por esse mesmo reino, transformando o seu caráter, a sua vida e a sua comunhão com Deus. Bom, a fala de Jesus é impactante, porque na verdade é um paradoxo que Jesus fala, ou seja, é contrário que a razão comum, que o senso comum, a razão humana diz. Por exemplo, mais do que felizes são os que choram? Então, se você ouve dizer que alguém é feliz porque está chorando, você acha que isso é meio maluquice, isso, não? Pois é, lembra que eu falei que a loucura do evangelho é uma loucura muito do bem? É isso aí, pessoal. É essa loucura do bem que a gente está tentando entender. Existe um caminho da felicidade. Que caminho será esse? Então, Jesus fala que pobres de espírito também herdarão esse reino. Bem-aventurados os que choram serão mais do que felizes. E hoje nós vamos ver que os mansos também têm parte nessa herança, no reino. Então, vamos lá? Meu nome é Joilde Santos. Fique comigo até o final desse vídeo, curtindo e se inscrevendo no nosso canal e compartilhando para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, ok? Bom, o que significa ser manso? A palavra manso, ela já é bem clara, né? É uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, uma pessoa fácil de dominar, né? Com um gênio fácil de dominar. E para você tentar equilibrar na sua cabeça o que significa manso, é o contrário de impetuoso, né? Revoltoso, inflexível, pessoas que ultrapassam o limite em função de sua própria razão e legislação. E nós vamos ver então que a felicidade de ser manso, no contexto do Sermão da Montanha que Jesus está proferindo, é aquela pessoa que não se deixa entregar à ira, sabe? É aquela pessoa que não produz cólera por justiça própria. Como é difícil, né, pessoal? Fala sério, como é difícil você não deixar a ira tomar conta do seu coração quando você está indignado com uma injustiça praticada contra você. Numa situação real, isso é muito difícil de dominar. A vontade que você tenha de fazer justiça com as próprias mãos, e aí vem uma cólera, vem uma ira. Ops! Acende a luzinha vermelha. No reino dos céus, os impetuosos não farão parte, mas os mansos sim. E aí, nós vamos ver então o que é, qual é o resultado, né, de quem é manso. Ele vai desfrutar da terra. É o que diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Oh, mas espera aí, que terra? Um pedaço de terra lá no interior? Lá no final do mundo, para mim poder descansar os meus dias, passar a minha aposentadoria? Não, é uma terra muito diferente dessa que a gente conhece hoje. A terra que Jesus está falando é em uma época incrível, sabe, que vai acontecer. É uma época em que a terra será governada por Cristo. Deus está falando de uma terra restaurada. Deus está falando de uma terra em que o reino do céu será estabelecido e o domínio sobre a terra. Então vai ser uma terra totalmente diferente dessa que você conhece hoje. Esse planeta sim, mas completamente diferente, porque Cristo estará reinando aqui. E quem herdar o reino dos céus vai estar reinando com Cristo. Daí, então, herdarão a terra, percebe? Pois é.
E aí eu quero desafiar você, meu ouvinte, meu assistente, para que você, como sermão da montanha, faça a diferença, seja a diferença, sabe? É muito fácil hoje você se tornar indignado e legislar em causa própria e sair esberrando, gritando, batendo no peito, levantando a bandeira, ideologizando tudo, mas o mais difícil é você ser manso. Não é fácil ser manso. É dominar a sua própria natureza no momento em que você se sente injustiçado. Então, em Romanos 5,8 diz assim, que Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, quando ainda éramos pecadores. Sabe, pessoal, eu sei que é meio loucura entender esse negócio da cruz, mas é simples assim. Quando eu e você, nós não éramos, ninguém dava valor. Quando nós tínhamos um monte de problemas, vícios, defeitos, erros, enfim, tantas coisas que a gente já fez de errado, é nesse momento que Deus ama você, é nesse momento que Cristo morreu por você, é ainda sendo pecador, mas o desafio para você se tornar um herdeiro da terra, do reino dos céus, é você entender que Cristo morreu pelos seus pecados e entender, como diz lá em Lucas 10, 19, 10, que o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Enquanto você achar que não precisa de ajuda, é difícil você entrar no reino dos céus. Enquanto você e eu acharmos que nós somos autossuficientes e que nós resolvemos as nossas próprias questões, a gente está enganando a nós mesmos, porque existe um Deus criador, um Deus que é amor. Ele amou tanto você, porque ele te criou, percebe? Ele criou você para louvor da glória dele. E a Bíblia diz em João 3,16 que porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, ó, a palavra crê, não pereça, morra, mas tenha vida eterna, viva com Deus para sempre e não pereça, viver longe de Deus para sempre, mas que tenha a vida eterna. A palavra-chave é crer. Basta você crer, você não precisa fazer mais nada, você não precisa pagar, você não precisa depositar, você não precisa falar, você não precisa registrar, você não precisa fazer boas obras, você tem que crer. Crer no Filho único de Deus. E se você confessar com sua boca que Jesus e crer em seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Está em Romanos 10, 9. E eu quero deixar esse desafio para você se tornar manso, dominar a sua natureza, que você sabe que é tão difícil, que muitas vezes você já tentou, mas nunca conseguiu. Então hoje eu quero te desafiar a você entregar a sua vida para Cristo, a crer nele como seu único Senhor e Salvador. E aí você então vai poder experimentar o domínio do Espírito Santo sobre a sua natureza pecaminosa e ter o perdão dos teus pecados. E você vai herdar a terra e mais uma vez você vai conhecer o caminho da felicidade. Sabe quando todos falam de você e você se sente injustiçado? Você tem Cristo para lutar por você. Você tem um advogado que vai advogar a tua causa. Você não vai precisar se exaltar, nem se irar, nem se encolerar, porque Cristo morreu pelos teus pecados, quando você ainda era um pecador. Então, se você quer fazer essa oração comigo, feche os seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu entendi que eu preciso de um Salvador para me purificar dos meus pecados. Eu o recebo como meu Salvador pessoal. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor nesse momento esteja na direção da minha vida, que sejam feitas as coisas do seu jeito e não do meu jeito, conforme a sua vontade. E eu te agradeço por essa tão grande salvação. Amém. Se você fez essa oração comigo, crendo de todo o seu coração, você está salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você quiser deixar o seu nome para oração, dê aqui um joinha e diga assim, que aí eu vou saber que é você que quer que eu ore por você, tá bom? Beijos, até a próxima. O próximo vídeo vai ser sobre Mateus, capítulo 5, verso 6, ok? Deus abençoe sua vida, obrigada pela sua audiência.